Shalom, queridos, graça e paz da paz do Eterno, entrando no escudo da família para falar sobre um assunto muito especial. É hora de você descobrir o que você tem, é o que você não precisa. Tem muita gente que já tem muita coisa, então o que eu já tenho eu não preciso. Esse foi o assunto que Deus nos trouxe ontem, quando a gente programava o nosso culto. Deus falava para mim o seguinte: o que você já tem é o que você não precisa. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com você. Que o assunto que você muitas das vezes tem vivido é aquilo que você já tem. Você não precisa mais. Nós vamos encontrar uma série de histórias de pessoas que elas tiveram um encontro com Deus e descobriram que Deus tinha mais para ela do que o que elas precisavam. E aí, com isso, elas começaram a encontrar aquilo que Deus havia programado para a vida delas. Eu quero chamar sua atenção. Vamos ser muito breve. Estou aqui já compartilhando com os amigos, com os irmãos. Queria aí também que você faça o mesmo, para a gente ter aí o maior número de pessoas possíveis para esse nosso encontro desse domingo. Encontro esses que vai trazer de alguma forma uma orientação para a sua vida diante dos momentos que você está para viver e não dos momentos que você já viveu. Porque os momentos que você já viveu não interessa mais. A Bíblia diz que Deus ele não gosta que a gente considere o passado, as coisas passadas. A Bíblia diz que Deus não gosta que a gente lembre do passado, viva. E esse é um dos grandes males que as pessoas trazem para suas vidas, porque elas vivem lembrando do passado quando Deus manda eles ignorar o passado para viver uma outra vida e não a vida que o passado lhe ofereceu. Eu quero chamar para este assunto. Isso está lá no livro de Isaías 43, 19, onde ele diz: não considere as coisas antigas, nem lembreis das passadas, porque ele faz nova todas as coisas. Então, quando nós nos envolvemos com os pensamentos do passado, aí a gente descobre que isso eu já tenho. O que eu não preciso é do que eu já tenho. Então o passado eu já tenho, eu só não tenho o futuro. E é nessa pegada que eu quero te convidar. O que você não tem é o seu futuro. E é esse que Deus tem para te dar. É isso que Ele está dizendo. O que você tem foi dado a você pelo passado que você viveu, foi dado a você pela vida que você viveu ontem, ano passado, ano retrasado. Então se concentre naquilo que Deus tem para você de agora em diante, que é o que vai mudar toda a sua concepção de vida. Então Isaías diz: não leve em consideração as coisas do passado, porque o que você não precisa é o que você já tem. É isso que Deus está dizendo. O que você precisa, o que você não quer é o que você já tem, que é o passado, que é essa vida movimentada que às vezes tenta nos sufocar, nos surpreender a cada instante. Então vamos ler o livro de Isaías. Livro de Isaías 43, versículo de número 18 em diante. E aí a gente vai ver Deus falando das novas coisas, das coisas
excepcionais. E aí eu vou ler algumas frases que eu coloquei lá no nosso cartaz. Mas olha, o que é que diz no livro de Isaías 43, 18, 19, que é o texto da nossa reflexão. O que eu não preciso, eu já tenho, que é o meu passado. Então eu não preciso mais dele. E dentro desse contexto, eu quero mostrar algumas pessoas que nas suas histórias de vida, ele nos chama, né? Aí diz aqui, Isaías 43, 18, não vos lembrei das coisas passadas e nem consideres as antigas. Vedes, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz e não percebes? Porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Então olha, o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu não preciso eu já tenho, que é o passado. O que eu não preciso eu já tenho, que são minhas lutas. O que eu não preciso eu já tenho, que são as minhas ideias. O que eu não preciso eu já tenho, que são minhas tristezas. O que eu não preciso eu já tenho, que são as minhas alegrias. Eu quero mais, né? Quero alegrias novas. O que eu não preciso eu já tenho, que são os meus inimigos. O que eu não preciso eu já tenho. Então tudo que eu não preciso eu já tenho. E se você for olhar para a sua vida, você vai ver que muitas pessoas estão vivendo mais com o que eles não precisam do que com o que eles precisam. As pessoas vivem a partir das coisas que elas não precisam. Elas não precisam de mais inimigos, elas não precisam de mais confusão, mas é o que as pessoas vivem. Elas preferem viver com aquilo que elas não precisam. Por isso que eu escrevi ali, falando que a gratidão é aceitar as coisas boas. E eu quero mostrar um pouco mais para você desta palavra, mostrando que muitas da nossa forma de vida está relacionado àquilo que a gente não precisa. A gente briga pelaquilo que a gente não precisa, e isso foi a mim dado ontem à noite. Ontem à noite que me veio a frase, que me veio tanto que eu postei há 14 horas atrás, tá aqui, 14 horas atrás, quando Deus falava assim comigo: a gratidão é simplesmente a consciência de aceitar o que é bom. Conte suas bênçãos e não importa quão pequenas elas possam parecer, conheça e comece com a respiração que você está respirando agora. Isso é entender. Ser grato é ter essa consciência dessa coisa boa de respirar. E aí eu falei o seguinte: em todas as situações sempre haverá algo que você não conhece que pode mudar a sua vida, em qualquer situação. Algo novo está sendo criado a partir de qualquer situação. Algo novo está vindo para você a partir de qualquer situação. A gente às vezes não consegue entender que as situações que vivemos dessas situações e elas estão nos provocando uma novidade, algo novo. Ela está gerando algo excepcional. Por exemplo, situação financeira pode criar para você a expectativa de uma empresa, de algo que só Deus é capaz de fazer quando nós estamos vivendo essas experiências. Coloquei aí coloquei uma outra frase: vá para um lugar novo
vá para um lugar novo e você verá as inúmeras oportunidades que aparecerão para você. Até não coloquei aqui, eu acho que eu roubei a palavra, não sei se foi o sono já de madrugada, que eu coloquei assim: vá para um lugar novo e as inúmeras oportunidades aparecerão para você. É sempre importante, essa frase veio justamente por causa disso. O que eu não preciso, eu já tenho. Então, quando eu quero algo que eu não tenho, eu tenho que visitar os lugares novos, porque só os lugares novos vão apresentar oportunidades que eu ainda não tenho, que eu não conheço. Aí vem: faça algo diferente todos os... eu coloquei aqui todos os dias, era todos os dias, e novas oportunidades vão surgir na sua vida. Então tem horas que a gente tem que entender que essa frase não veio apenas por causa de uma palavra que Deus queria que eu pregasse para você, mas para uma reflexão do que pode ser o seu ano, porque o que você já vive com o que você tem. Então, se você continuar convivendo com o que você tem, você não vai experimentar as coisas novas de Deus. Conforme eu falava, inimigos você já tem, você não precisa de mais. Então você não tem que viver esse ano com o que você já tem. São os seus inimigos. Dívidas você já tem. Você não precisa de mais dívidas. Intrigas você já tem. Você não precisa daquilo que você tem. Para esse ano você vai precisar de algo mais. E é dentro de uma história que eu quero te levar a você entender isso. Porque em Lucas, capítulo de número 5, conta a história quando Jesus encontra Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava pescando com suas redes vazias. E diz o seguinte, que quando Jesus caminhava sozinho ao mar da Galileia, com a multidão, e aí viu ali dois barcos na margem, e os pescadores estavam ali, mas ainda estavam limpando suas redes. E ele disse aos pescadores que afastassem, entrou em um dos barcos e pediram para afastar. O que Pedro tinha, ele não precisava. O que ele não precisava é o que ele tinha. Olha o que Jesus não veio dar para Pedro, que ele já tinha. Como muitos hoje acreditam que as lutas fazem parte daquilo que Deus nos dá, que as batalhas, que as provações. Não, isso você já tem. O que eu não preciso, eu já tenho. Então o que era que Pedro tinha quando estava pescando? Pedro tinha uma história de fracasso. E o que Deus diz em Isaías 43:18? Não lembre das coisas antigas nem das passadas. Mas olha o que Pedro diz. Pedro diz o que ele tem. O que ele tem é uma noite de fracasso, algo do passado. O que ele tem não era o que Jesus estava oferecendo para ele. Como muitos hoje acreditam, a gente já tem luta demais para Deus nos dar mais. O que eu não preciso, eu já tenho. Então, Jesus não veio para nos levar a fracassar, porque isso já tenho. Jesus não me veio trazer dívidas, porque isso já tenho. Jesus não me veio trazer doenças, porque doenças eu já tenho também. Jesus não me veio trazer problemas sentimentais, que isso já tenho. Então o que a gente tem que entender é o que eu não preciso, eu já tenho.
E quando Pedro vai ali conversar com Jesus, ele vai mostrar para Jesus o que ele não tinha. Ele vai apresentar para Jesus o que ele tinha. O que é que eu tenho? Uma noite frustrada. O que é que eu tenho, Jesus? Uma rede vazia. O que é que eu tenho? Uma família passando fome. Jesus, o que é que eu tenho? Eu tenho dificuldades. Jesus, o que é que eu tenho? Eu tenho uma desaprovação dos meus amigos, da sociedade. Então o que ele tinha, ele não precisava. Então com isso, por isso que Deus diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Isaías 43:19. Porque o desejo dele é nos dar coisa nova e não aquilo que já temos. Não viva do que você já tem, mas viva de coisas novas. Então, quando nós vamos olhar, você pode imaginar estar trabalhando o dia inteiro e não realizar nada. Você pode imaginar você fazer as coisas para as pessoas e não receber nada. Essa era a frustração de Pedro, porque o que ele tinha era que esse Google que fica entrando, eu vou desinstalar ele. Eu nem pergunto nada para ele, ele fica entrando, me enchendo a paciência. Ei, de saco cheio já tenho, não preciso. Então olha só, o que é que ele tinha? Ninguém vai trabalhar o dia inteiro e não ter nenhuma realização e ficar satisfeito. Era isso que Pedro tinha. Trabalhou o dia inteiro, a noite inteira, e estava vazia a sua vida. Você pode imaginar você fazendo o seu melhor, dando tudo de si e não tendo nenhum resultado? Porque tem muitas pessoas que dá tudo de si para as coisas mudarem, dá tudo de si para as coisas funcionarem e não vê nada. É um pouco daquela palavra: o que eu não preciso eu já tenho. Então tem muitas pessoas que estão fazendo o melhor da sua vida e não estão alcançando o melhor, só alcançam o pior. Suponhamos que você seja um médico e você prescreve o remédio para a doença errada. Imagine, você se formou para passar a receita certa e a que você prescreve é a receita errada. Era isso que Pedro estava dizendo. Viveu a vida inteira prescando, mas o que ele tinha era resultado oposto de tudo aquilo que ele havia aprendido. Então o que é que Pedro tinha? Pedro tinha o que ele não precisava, era de mais um fracasso. Suponhamos que você é um cozinheiro que faz comidas daquelas de Masterchef. E aí de uma hora para outra você está o tempo todo salgando aquela comida. A comida, a receita é boa, mas você nunca acerta no sal. Sempre sai salgado. Aí você diz: eu sou um bom mestre, mas parece que eu não aprendi no sal. Eu ponho o tempero certo, fica com o gosto certo, mas salgado. Esse médico vai dizer: não, o que eu não preciso eu já tenho. Eu já tenho muitas reclamações de cliente que diz que a comida é boa, mas eu sempre exagero no sal. Suponhamos que você é um policial que nunca infringiu a lei, mas você o tempo todo está sendo incriminado, como nesse nosso Brasil, onde as pessoas de bem são acusadas de mal e as pessoas más acusadas de bem. Aí você vê o ladrão de 9 dedos por aí sendo cortejado por muitas pessoas como se ele não fosse um bandido. Estou falando de Lula mesmo. E você vai ver que outros que não tem nada a ver hoje é considerado bandido. Na verdade é uma inversão de valores. Então imagine um policial que nunca infringiu a lei e sendo incriminado
pelas pessoas pelas quais estão infringindo a lei. Ele vai dizer: ei, eu faço de tudo, então eu não preciso de mais ninguém para me acusar. Então, o que eu não preciso, eu já tenho. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Que elas vivem muito mais se relacionando com o que elas já têm do que com aquilo que elas precisam. Elas já têm as discórdias, as discussões. Suponhamos que você é um professor tentando dar aula para alunos que ficam o tempo todo desistindo. Que você é um pastor de uma igreja, de um povo que não te ouve. Aí vai chegando mais gente que o tempo todo vai, como os demais, não te ouvir, como se você não precisa disso. Você, como pastor, não precisa de mais pessoas que não te ouvem, porque isso você já tem. Você, como professor, não precisa de mais alunos que desistam, porque isso você já tem. Então era isso que Deus tratava comigo. O que você não precisa é o que você já tem. E eu tive que analisar, parar, para ver o que é que Deus estava falando comigo sobre isso. Mas depois eu pude perceber que é justamente isso. Jesus não chega para dizer para Pedro: Pedro, você está precisando de mais uma noite de uma pescaria frustrada. Não. Jesus vai a Pedro para dizer para Pedro o seguinte: Pedro, você está precisando de peixe, cara. Você está precisando de uma coisa nova. Você está precisando de uma alegria nova. Você está precisando de uma esperança nova. Mas olha só, por que Pedro estava recebendo o que ele não precisava, o que ele já tinha, que era mais fracassos? Porque Pedro só olhava para o seu fracasso. Pedro olhava para trás quando Deus manda a gente desconsiderar. Deus olhava para o passado como Deus manda desconsiderar. Deus manda esquecer. Deus manda não considerar mais. E por isso Pedro vivia recebendo apenas o que ele já tinha, que é o que ele não precisava. Mais dívida, mais pesca frustrada, mais desilusão, mais medo, mais frustração, mais tristeza, mais dívida. Porque em vez dele olhar para algo novo que estava por vir, ele olhava apenas para as coisas que não davam certo na vida dele, que era o que ele já tinha. Então nós precisamos fazer algo para trazer o novo de Deus. E aí foi quando Jesus encontrou, depois de ter pregado, Jesus chama Pedro e diz para Pedro: vai e lança as suas redes nas águas profundas, e lá pescareis. A Bíblia diz que Pedro novamente tenta olhar para o passado, para aquilo que Deus disse para não considerar. Deus diz: não considere as coisas passadas, não lembre das antigas. Aí ele diz: mas eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Mas ele muda a visão para duas palavras-chave para você viver algo novo. Ele muda a visão para Jesus. Primeiro, ele passa a olhar para Jesus. Segundo, ele passa a obedecer o que Jesus disse. Então ele faz duas coisas que nós precisamos fazer para não receber mais do que a gente tem: frustração, medo, brigas, desilusão, angústia, dívida, doença. Ele olha para Jesus e recebe a palavra de Jesus, e ele faz a terceira coisa, porque não adianta ouvir se você não vai fazer. Ele vai e faz o que Jesus mandou. Ele vai e faz aquilo que Jesus havia mandado que ele fizesse. Aí agora ele volta de lá com algo novo.
Ou seja, o que ele já tinha agora não é mais a desilusão. O que ele já tinha já não é mais o medo. O que ele já tinha já não é mais as frustrações. O que ele tinha agora era peixe. O que ele tinha agora era certeza que ele era um bom pescador. O que ele tinha agora era a alegria de ter pego o peixe. O que ele tinha agora era a certeza que ele iria sustentar a família dele. Então o que Pedro precisava era o que ele não tinha, porque o que ele já tinha era todas as suas desilusões. A resposta de Simão a Pedro, depois, quando acabou de falar, vai para o mar alto, ele diz no versículo 5, mestre, trabalhei a noite inteira, não apanhei nada. Mas versículo 6 diz, fazendo assim, colheu uma grande quantia de peixe, tão grande que suas redes iam se rompendo. Fez sinal para os seus companheiros de outros barcos, do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia afundando. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. Jesus vai dizer para Pedro, ainda não acabou. Olha como ele voltou. Agora ele consegue dar para as pessoas o que elas não tinham. Pedro, agora, ele já tinha dor. Pedro já tinha a frustração. Eu não preciso do que eu já tenho. Eu tenho que mudar isso. E foi essa a frase que eu coloquei quando eu falei no final, que eu falei o seguinte, mantenha a sua mente aberta, divirta-se com a vida que Deus te deu. Aí no versículo, um capítulo antes, aí desse pensamento que eu coloco sempre em cima do nosso cartaz, eu coloquei, faça algo diferente, e todos os tipos de novas oportunidades vão surgir na sua vida. O que foi que Pedro fez? Ele nunca entrou no mar, nas águas profundas, para pescar de dia. Porque ele dizia, não vai dar, eu conheço. Mas agora ele foi desafiado a ir às águas profundas. Ele foi desafiado a fazer o que ele não fazia. Então presta atenção, o que eu não preciso, eu já tenho. Você já tem suas lutas. Você já tem suas batalhas. Você não precisa de mais. Nós precisamos entender que uma pregação sempre é para direcionar as nossas almas, para nos trazer aquilo que a gente ainda não tem. Eu coloquei uma frase aqui, eu vou dizer daqui a pouco para você. Quer dizer, eu vou usar logo a frase para dar para você. Olha só, a consciência tranquila é o travesseiro mais confortável do mundo. A consciência tranquila é o travesseiro mais confortável do mundo. Quando você está fazendo a coisa acontecer, a coisa que você sempre fez, mas está dando errado, uma das coisas que você tem que entender é que a mensagem que nós pregamos é justamente para que o seu travesseiro de pedra se torne um travesseiro tranquilo. É para fazer da sua cabeça um lugar para não mais se preocupar com as coisas que passaram ou que tão de perto tenta te atrapalhar, mas para a expectativa das coisas que estão por vir. Nós precisamos ver e conversar a respeito
daquilo que muitas vezes temos, mas parece que fala tão alto. Pedro traz uma conversa de uma noite inteira de pesca, nada pegou. Eu até posso dizer para você que eu já ouvi, e eu acho que isso é muito pessoal. Nós, infelizmente, estamos dando o nosso melhor, mas parece que o que nós só recebemos é o que já temos. O que já temos não é o que... Nós não precisamos do que já temos. Tem muitas pessoas que só sabem viver com o que já têm, que são as suas lutas. Jesus vai nos mostrar uma visão mais próxima de tudo aquilo que a gente pode ter. Que Ele vai dizer para mim e para você o seguinte: não viva do que você já tem, das suas frustrações. Esqueça as suas frustrações. Não viva do que você já tem, as suas dúvidas. As suas dúvidas. Não viva delas. Não viva do que você já tem, as suas dívidas. Não viva. Porque Ele tem algo novo. E aí, quando nós vamos ver a mensagem de Jesus para Pedro, nós precisamos dar um ponto de vista melhor para que as pessoas entendam. Então disse Pedro a Jesus, eu preciso de... Jesus disse para Pedro, eu preciso de um barco para fazer o meu trabalho. Então Pedro afastou Jesus. O que era que Jesus precisava? Jesus precisava de uma vida fracassada para fazer uma vida de vitória. O que era que Jesus precisava? De uma frustração para uma vida de gratidão. O que era que Jesus precisava? De alguém desiludido para dar para alguém uma razão para viver. O que era que Jesus precisava? De alguém que não tinha um destino para dar para ele um destino. Então o que Jesus precisava é porque ele já tinha. O que era que Jesus tinha? O que eu já tenho, eu não preciso. Ele já tinha o poder, ele era o pão, ele era. Então ele começa a dizer do que ele era. E ele vai e diz para Pedro, agora eu preciso do que eu não tenho. O que é que eu preciso do que eu não tenho? Do teu barco para me afastar. E uma vez que Pedro disse, agora Jesus disse, agora eu quero te dar o que você não tem. Sempre vai ser assim. Quando nós fazemos algo novo, Deus sempre nos mostrará novas oportunidades. Então Jesus pede o barco, como se Deus precisasse que a mensagem chegasse primeiro ao coração daquele que ele pede. Então quando Deus pede, não olhe para o passado, não considere as coisas antigas, é porque isso é o que você já tem, você não precisa disso. Você não precisa mais disso. Aí Jesus pede e Deus vai mostrar através da mensagem de Pedro, que em outras palavras, já era de manhã e nada havia ele havia conseguido. Às vezes pegamos, lutamos a noite inteira também e nada apanhamos, porque à noite nós sonhamos com tantas realizações. Engraçado que eu tive um sonho ontem e agora que eu estou lembrando ele, eu tive um sonho ontem esquisito. E às vezes à noite nós temos sonhos, mas quando acordamos percebemos que não é real. Aí a gente diz, eu já tenho o quê? Eu tenho muitos sonhos que não realizaram. Eu não preciso mais de sonhos que não se realizam. Eu preciso de sonhos que se realizam. Eu não preciso mais de sonhos, de sonhar à noite. Eu preciso de realizar os sonhos que eu já sonhei. Então, às vezes, como Pedro, a noite inteira nós passamos a noite inteira sonhando.
sonhamos com a casa própria, sonhamos com bens, sonhamos com a vida tranquila, sonhamos com o ministério, sonhamos com aquilo, mas quando acordamos como Pedro, o que nós temos é apenas sonhos, redes vazias de uma vida que passou a noite inteira sonhando sem nada. Aí agora chega alguém e diz: o que eu não preciso é o que eu já tenho. O que é que você tem? Sonhos que não realizaram. Então você não precisa. Então, como Pedro, muitas pessoas dormem, mas acordam com suas redes vazias, sem seus sonhos realizados, sem nada. Tem pessoas que até pensam, tem ideias. O problema dele não é à noite, o problema dele é de dia. Ele passa o dia inteiro tendo ideias, mas não faz nada para realizar. Eu até me sinto um pouco culpado com essa palavra que eu estou falando agora. A gente passa o dia inteiro tendo ideias, mas não consegue fazer. Aí Jesus chega, aí diz bem assim: você precisa de uma ideia. Aí a gente diz bem assim: isso eu já tenho, mas eu já pensei tanto que até agora não realizei nada. Então a gente não precisa de mais uma ideia. A gente precisa, porque essas ideias nós já temos, a gente precisa de realizar as ideias. A gente não precisa de mais alguém para compartilhar as nossas ideias. Nós precisamos de alguém que nos ajude a realizar. Então, quando a frase Deus falou comigo, eu até não digo para você que eu não estava entendendo muito o tema da minha mensagem. O que eu não preciso eu já tenho. Aí eu disse: Senhor, não estou entendendo, mas eu vou me esmerilhar um pouco nesse assunto. Aí Deus disse: olha para Pedro, pescou a noite inteira. O que é que ele tinha? Vontades que nunca foram realizadas. Então, frustrações você já tem. O que você não tem é realizações. Frustrações, não se concentre nelas. Você já tem. Você tem que se concentrar nas realizações. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Já imaginou você pedir a um amigo para ir à igreja porque a sua rede está vazia? Você já imaginou você pedindo opinião para alguém porque suas redes estão vazias? Você já imaginou você pedindo alguém para lhe ajudar a vencer o vício porque você não consegue vencer? Porque o vício você já tem, você não consegue parar com o vício, porque isso é algo novo na tua vida que precisa ser inaugurado. Você já imaginou você pedindo aos seus filhos para arrumar o quarto porque todo dia está bagunçado? Você pedir para alguém fazer algo porque todo dia você encontra do mesmo jeito? Isso você já tem, você não precisa do que você tem, você precisa do que você ainda não tem. Essa é a questão, esse é o problema. Estamos vivendo com os vazios das nossas redes. E o que tem de novo são as nossas redes cheias ao ponto de se romper. A igreja que nós muitas das vezes servimos, que muitas das vezes vamos e chegamos lá, ouvimos aquela mensagem desapontante: ah, mas é assim mesmo, a coisa é assim, Deus está te provando. E a Bíblia diz que Deus não nos prova com miséria, com luta, porque isso a gente já tem. Porque senão Jesus ia lá para Pedro e disse: pois porque você me emprestasse o barco, você vai ter mais uma semana de pesca frustrada, para eu saber se você é meu. Já imaginou se Jesus encontrasse Pedro e dissesse: vai viver a vida inteira nas suas frustrações de pescar e não realizar, para eu trabalhar a sua alma? Já imaginou isso tudo? Que loucura é essa que nós estamos vivendo?
Já imaginou se Jesus chegasse para Pedro e dissesse: não, não, você tem que viver endividado, porque essa é a vontade do Pai para a sua vida. Que doideira é essa, gente? Já imaginou se Jesus chegasse para Pedro e dissesse para Pedro: Deus está provando para saber se sua família é de Deus? Peraí, isso daí ele já tinha. Eu não preciso daquilo que eu já tenho, eu preciso do que não tenho. E Jesus nunca veio nos trazer o que a gente já tem. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Ele na verdade veio trazer algo novo, porque a gente só tinha vida, a gente não tinha abundância. Já imaginou você passar a vida inteira existindo e não vivendo? Eu acho que o maior fracasso da vida não é viver, é viver aquilo que você sempre sonhou em viver. São esses fracassos, essas redundâncias, né? Que muitas são essas coisas que às vezes nos roubam o clima. Imagine se Jesus viesse trazer tristeza, se essa doença que você está, esse problema que você está enfrentando, Jesus viesse, chegasse e dissesse bem assim: eu vim para piorar a sua situação. Jesus ia dizer: não, por isso da frase, o que eu não preciso eu já tenho, eu tenho que encontrar o que eu não tenho. A igreja hoje aponta todos os tipos de coisas negativas que nós precisamos ter para sermos aprimorados. Tem alguns que sempre nos apresenta que Deus está no controle e a nossa vida tem que ser provada mesmo como o ouro é provado. Outros dizem que Deus está tratando a gente com a miséria, porque com a abundância Ele não consegue nos tratar. Imagine. Só que a escassez eu já tenho, eu não tenho é a abundância. Talvez se eu experimentar a abundância, eu serei tratado da minha escassez. Ah, mas dívida eu já tenho. Deus não pode me tratar com mais dívida se dívida eu já tenho. Eu não preciso do que eu já tenho. Mas se eu tenho uma cadeira, se eu tenho aqui uma mesa com 8 cadeiras, aí eu vou precisar de outra mesa com 8 cadeiras para quê? Para botar onde? E tem 16 pessoas para sentar. Então as mesas que eu tenho, eu não preciso. Eu tenho uma mesa com 8 cadeiras. Então não é de mais mesa com 8 cadeiras que eu preciso. Talvez só se eu estiver precisando de uma nova, para dar essa para alguém, para doar essa para alguém. É diferente. Ah, eu preciso de um sofá novo. Eu tenho um sofá, mas ele está velho, eu preciso do novo. Ok, então tá. Um velho eu já tenho. Ah, mas eu preciso de um sofá, ainda que seja velho. Mas para que do sofá velho? O sofá velho você já tem, você precisa do novo. Então o que eu tenho, eu não preciso. E isso era o que Jesus estava dizendo. Eu já tentei falar com muitas pessoas, para elas continuarem olhando para o que deu para Jesus, para o que Jesus disse, e fazendo o que Jesus disse, para elas terem resultado na vida. É o que diz Deuteronômio: se ouvir ou me obedecer e fazer. Ouvir, obedecer e fazer. Ouvir, obedecer e fazer. Olhar para Jesus, olhar para cima é algo que a Bíblia nos chama a fazer. O Senhor, às vezes tem gente que diz bem assim: ah, eu já tentei perdoar e não perdoei. Isso você já tem. Você precisa agora o que você não tem. Ah, eu já tentei amar e não consegui. Ok, isso você já tem. O que você precisa agora é amar. Ah, eu já fiz. Não, preste atenção. O que você já tem, Deus não tem para te dar. Eu vou repetir. O que você já tem, a não ser que esteja velho, Deus não tem para te dar. Ah, eu já tenho um ministério. Ok. E o que ele vai fazer? Algo novo no seu ministério. Ah, eu tenho uma TV velha. Então ele vai te dar uma TV nova. Mas ele nunca vai te dar o que você tem. Nunca. Precisamos entender e acreditar
que muitos de nós precisamos pegar o lixo da nossa vida, que era isso que Pedro fazia quando lavava as redes. Ele estava tirando o lixo das suas redes por uma razão. Não adianta levar a sua rede suja novamente para pescar. É necessário tirar a sujeira. E aí eu entro no quarto ponto. O que foi que Pedro já começou fazendo? Se eu não quero viver com o que eu já tenho, eu tenho que jogar isso que eu já tenho fora. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, diz a lei da física. Ou um sai, ou o outro não chega. Deus não pode mandar algo novo enquanto você cultiva o velho. Enquanto você vive com o que você já tem, que é aquilo que Pedro tinha, decepção, angústia, fracasso, tantas coisas que Pedro trazia naquela noite, que era tudo que ele tinha, mais uma noite sem pesca, mais um dia sem resultado, fazendo tudo certo e tudo dando errado. Então isso ele já tinha. Então você não pode ter algo novo de Isaías 43:19, que ele diz: "Eis que eu faço uma coisa nova, você ainda não viu isso? Eu vou abrir rios nos desertos da vida." Então Deus está dizendo que Ele quer nos dar o que não tem. O que é que o deserto não tem? Água. Deus está dizendo: eu vou dar para o deserto água, porque o deserto não tem água. O que o deserto tem? Seca, sol, calor, baixa umidade. É isso que o deserto tem. Então, o que eu não preciso, eu já tenho. Eu falei isso para Deus: Senhor, o que eu não preciso, eu já tenho. Eu já tenho muita gente, lutando. Eu já tenho muitos inimigos, já tenho muitas batalhas. Eu já tenho, eu não preciso. Então vamos entender. Eu preciso acreditar que eu preciso tirar os lixos da minha vida para que as coisas novas cheguem. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu quero acreditar em uma das razões pelas quais as nossas redes estão vazias, é porque nós não estamos limpando as nossas vidas como deveriam. O lixo impede as nossas redes de funcionar da maneira pela qual ela foi projetada. A nossa desobediência impede a nossa vida de ter o que Deus nos projetou, nos prometeu. A nossa infidelidade, ela tira de nós a promessa de um céu aberto. Isso são lixos. O nosso ódio impede-nos de sermos amados. A nossa falta de perdão impede-nos de sermos perdoados. Então, mova-se o lixo que impede você de ter o que você não tem. O lixo, ele destrói as redes. Observe, muitas das vezes, o lixo vem de todos os tamanhos. Eu já pesquei de rede. O lixo vem de várias cores. O lixo vem de todas as formas. Ele vem de vários valores. Tem lixos com valores sentimentais e lixo com valores que não tem valor nenhum, e lixo que tem valores muito grandes. Então é importante tirar o lixo para que você tenha o que você não precisa, do que você já tem. Precisamos entender, e não importa o quanto tenhamos que nos esforçar, precisamos fazer isso para que a nossa vida tenha mais de Deus e menos de nós. Precisamos saber que o lixo sempre vai parar a nossa fé. O lixo da infidelidade, talvez você não saiba, a palavra para fé em hebraico é emuná. Emuná é da raiz da palavra fidelidade. Então, ninguém pode exercer fé quando ele exerce um sentimento de infidelidade, porque a fé vem pela fidelidade. O movimento da fé vem pela fidelidade. Por isso que a palavra para a fé no hebraico é emuná.
Então, às vezes, a nossa falta de constância nos impede da nossa fé operar, e aí a gente fica com aquilo que a gente já tem, que é aquilo que a gente não precisa: luta, medo, angústia, sofrimento. O lixo, você sabe que ele para a nossa alegria. Ele para a nossa alegria. Imagine Pedro passando a rede e só vinha lixo, e ele ficava triste e com raiva, porque o lixo também para a nossa paz. E quando nós vamos ver a palavra paz, que é derivado de shalom, paz, que vem de shalom. Shalom também significa prosperidade, porque vem de Salém. Agora imagine você que quando nos falta paz, é porque nos faltou resultado, prosperidade. Dívida a gente já tem, o que eu não preciso eu já tenho. São dívidas e compromisso. Eu preciso de prosperidade. Mas para isso eu tenho que limpar a minha vida daquilo que me rouba. Por exemplo, o lixo faz parar a esperança. O lixo faz parar a nossa força, rompe a nossa força. Olha para Sansão. A desobediência, que era um lixo, fez Sansão perder os olhos e perdeu a força. O que era que Sansão tinha força? Depois que Sansão caiu, que cegaram os olhos dele, cortaram o cabelo dele, que ele perdeu a força, o que foi que ele ficou? Só com lixo. Então hoje você tem que entender que o lixo vai parar tudo, para casamento, para sentimento, para esperança, para a força, para a paz, para a alegria, para a prosperidade, e nos faz ficar com com o que já temos, que é as nossas frustrações, os nossos fracassos. Não só o lixo entope as nossas redes, mas também precisamos entender que tem odores da nossa vida que não é o perfume de Cristo. Porque o bom perfume de Cristo, ele exala um outro aroma. E você sabe que eu já pesquei, e as redes, dependendo do lugar, ela fica com um mau cheiro terrível. Dependendo das águas e das águas que se agarra ali nas redes, aí então acabou. Então nós precisamos também verificar se as nossas redes, além do lixo, tirar o odor, que é aquilo que nós exalamos por aquilo que possuímos. Por isso o tema da mensagem: o que eu não preciso, eu já tenho. Existem várias razões para nós vencermos. Existem vários motivos para Deus mudar a nossa vida. Deus, ele quer nos dar vida nova. Para isso precisamos entender: Deus não quer que eu me preocupe com o passado, porque Ele está fazendo coisas novas hoje e amanhã, e todos os dias virão de coisas novas. Então eu tenho que observar, não apenas limpar o lixo, mas também ouvir, como Pedro ouviu, que ali no versículo 5, versículo 4, Jesus diz: vai e lança a tua rede à pesca. E ele diz: Senhor, mas eu me frustrei a noite inteira. Jesus diz: pois é, frustração você já tem, você precisa agora de realização. Então vai lá. E ele diz: pois sobre tua palavra eu lançarei, ou seja, a tua palavra, vou olhar para a tua palavra e vou fazer o que tua palavra diz. E ele vai e lança a rede. A Bíblia diz que ele pegou numa quantidade tão grande que quase as redes se rompiam. O que era que Pedro já tinha? Pedro tinha fracasso, Pedro tinha medo, Pedro tinha frustração, e não era disso que ele precisava, e não foi isso que Jesus veio dar para Pedro. Jesus veio dar para Pedro o que Pedro não tinha. Deus vem nos dar o que não temos. Deus vem nos dar coisa nova. Deus vem nos dar paz. Deus vem nos dar alegria. Quando a Bíblia vai falar do nascimento de Jesus, ele diz:
um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No nome de Jesus você não encontra nada de frustração. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você não encontra um governo de fracasso nos nomes que Isaías dá para Jesus. Então vamos caminhando para o nosso final, já está na hora. Veja bem, vamos encontrar um caminho para deixarmos o que nós já temos. Porque eu não preciso como você não precisa de mais dor, você precisa de saúde. Você não precisa de mais doença para Deus trabalhar a tua vida, você precisa de uma cura. Você não precisa de mais dívida para Deus saber se você é fiel, você precisa de prosperidade. Você não precisa de mais angústia para Deus melhorar sua alma, você precisa de mais alegria. Você não precisa de mais tristeza para Deus saber se você é com Ele, não. Você precisa de paz, você precisa do que você não tem. É isso que as pessoas não entendem. Deus não veio nos dar o que temos, Deus veio nos dar o que não temos. É o que não temos que nos falta. Eu não preciso do que eu já tenho. Eu já tenho tudo que eu falei aqui, eu já tenho tristeza, eu já tenho mágoa, eu já tenho tantas coisas. Eu não preciso de mais disso. Eu preciso de viver uma vida melhor. E eu falava com um amigo esses dias, dizendo para ele o seguinte: olha, eu estou pedindo a Deus para viver, entrar na minha velhice com muito mais paz e alegria do que o que eu vivi na minha juventude. Então eu quero viver os melhores dias, que a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Precisamos abandonar o caminho que nos leva ao fracasso. Precisamos entender o que precisamos parar para que experimentar coisa nova. E eu sei que todo mundo sonha em dar voos altos. Na verdade, todos sonham em sair dos problemas, do pedacinho de dinheiro, da roupa velha, daquilo que não me traz alegria, porque isso ele já tem. Todos nós sonhamos em sair do que não temos. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que deixemos todo peso, todo pecado que tenta nos impedir e corramos a corrida que a nós é proposta. Precisamos abandonar as coisas que já temos, o pecado que já temos, o peso que já temos, para experimentar a coisa boa que está por vir. O ano não começou e ele não pode começar quando você fica olhando o tempo todo para o seu passado, para o que você já tem. Você já tem um passado, você só não tem um futuro, é isso que Deus tem para te dar. Você já tem a desilusão, você não tem a certeza do milagre. Você já tem a dúvida, você já tem a dívida, você não tem a prosperidade, a alegria. Então, o que você já tem, você não precisa mais. Não entre mais pelo caminho do que você já tem. Porque se você tem dívida, quando você ganha prosperidade, você muda os móveis da sua casa, você faz o que você quiser. Quando você tem alegria, você contagia os outros, e aqueles que estavam tristes acabam se alegrando com a sua alegria. Então, largue o que tão perto te prende nessa corrida de realizações que Deus tem para você. Pedro precisou, a Bíblia diz que Pedro diz bem assim: Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Jesus diz: cabra, eu ainda não acabei com você não. O que eu tinha de fazer, tem algo mais novo para fazer. Aí ele disse: afasta de mim que eu sou pecador e tal. Depois de ver um milagre, quer voltar novamente para aquilo que você já tem? Reconhecer que você é pecador e vai viver no pecado? Reconhecer os seus pesos
e continuar com ele? Não. Jesus disse: venha, me siga, eu tenho outra coisa para você. Não acabou não, eu tenho mais. Me siga, eu vou fazer você pescar outras coisas. Nós vamos mudar o seu estilo de pesca. Nós vamos mudar aquilo que envelheceu na sua vida. Venha, ainda não acabou. Ainda não acabou. Venha. Não terminei com você ainda não. Ei, eu quero dizer para você que não acabou. Deus não desistiu de você. Deus tem um plano novo. Deus tem algo novo para você. Ele não quer que você viva com o que você já tem, com essas desilusões todas. É hora de nós mergulharmos em algo novo. Pedro, você pescou peixe a vida inteira e foi frustrado, mas vai fazer o que eu estou mandando e vai ver se você continuará frustrado. Pedro, você viveu uma vida de escassez a vida inteira, mas vai fazer o que eu mando e você vai ver se você vai voltar em alguma coisa que eu te mandar vazio. Jesus manda os discípulos sair, não leve nada, e eles com medo saíram a si mesmo e voltaram. E Jesus perguntou: e aí, faltou alguma coisa? Eles disseram: nada nos faltou, porque quando estamos fazendo o que Deus nos pede, vivemos de novidades de vida e não de coisas que já temos. E não de coisas que já temos. Nós não precisamos do que já temos, porque o que já temos não serve. Precisamos do que não temos. Se você está querendo uma mudança para ser salvo, abandone o pecado. Se você está querendo uma mudança para não ser mais roubado, vai para a fidelidade, porque Deus não deixa que o ladrão roube aquilo que você é fiel. Se você está querendo uma mudança a respeito da falsidade, desista da mentira, desista de qualquer coisa. Se você não está querendo viver a vida de obediência a Deus, você precisa confiar nele e saber que o que ele tem para você são coisas novas. Não considere as velhas, nem lembre das passadas. Deus detesta pessoas que só pensam no passado. O passado é apenas referência. Não pode ser para nós resistência. Tem que ser apenas uma referência. Precisamos entender que Deus nos dará força quando nós decidimos. Há uma decisão a ser tomada, como Pedro tomou: eu vou fazer o que o Senhor mandou. Precisamos tomar decisão. Pare de implorar a Deus e pedir que Ele te dê força quando você deveria estar fazendo. Ele deu força para você adorar, Ele deu força para você desejar, Ele deu força para você ouvir. Você não precisa de mais. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fazer tudo o que Ele te ordena. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se pedires qualquer coisa em meu nome ao Pai, Ele vos dará. Então, você está precisa de força para realizar com sua força humana, quando toda a força que você precisa, Deus já te deu. Pedir, ouvir e desejar. Eu vou repetir: toda a força que você precisa, Deus já te deu. Pedir, ouvir e desejar. Pedir, ouvir e desejar. Essa é toda a força que você precisa. Você não precisa de força para adorar a Deus, porque os verdadeiros adoradores, olha para Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, diz que Paulo e Silas, depois de serem chicoteados, amarrados num tronco, foi louvar a Deus com tudo aquilo que ele tinha sofrido. Eles encontraram força para adorar, porque adorar não depende de momento, adorar depende de um desejo. Ele nos deu força para amá-lo, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então olha só, outra força: amar a Deus, pedir, ouvir e desejar. Amar a Deus, pedir, ouvir e desejar. Quando você começa a tomar esse caminho,
você começa a entender que o que você tem não é, já é o que você não precisa mais do que o que você tem. Você não precisa de mais lutas, de mais nada, você precisa de paz. Pare de esperar em Deus, coloque-se no caminho. Não entre pelo caminho mais fácil. Lembra do que eu disse? O caminho mais fácil nem sempre é o caminho que lhe satisfaz. Tem gente que faz uma receita de uma comida fácil, mas não mata a fome dela, não tem gosto. Mas aí ela diz, eu vou fazer uma comida difícil, mas satisfaz o seu ego. Então a definição entre fácil e difícil está em ressignificar, em o que isso vai me trazer de realização. Então pare de escolher o caminho fácil. O caminho difícil lhe traz mais prazer do que o caminho fácil. É hora de você entender: o que eu já tenho eu não preciso. Eu não preciso do que eu já tenho. Eu não preciso de mais nada do que eu já tenho. Deus me livre, está amarrado. Eu não preciso de mais luta, eu não preciso não de mais inimigo, eu não preciso de mais dívida. Eu não preciso do que eu já tenho. Eu preciso de coisas novas. E só o caminho da obediência a Deus, o caminho que Deus está apontando para mim, vai me levar a isso. Você precisa ter uma mente decidida. Você precisa ter uma mente renovada. A força para renovar sua mente, lutar contra os seus pensamentos. Paulo diz em Filipenses 4:8, irmãos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é louvor, tudo que é bom, pense. Então, você já tem um mau pensamento, você precisa de um bom pensamento. Você precisa dizer às pessoas que o passado já passou. Você precisa mostrar para as pessoas que a sua expectativa é as coisas que estão adiante. Paulo vai dizer em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu estou avançando para aquelas que estão adiante, a fim de receber o meu prêmio, o meu galardão. E prêmio e galardão traz alegria, não traz frustração. Então Paulo está dizendo, o que eu já tenho é meu passado, não é isso que eu vou ficar nele. O meu passado foi de marcas, de dores, de perseguição. Eu não quero mais isso. Paulo está dizendo, eu não quero o que eu já tenho, eu quero algo novo. E para eu viver algo novo, eu preciso olhar para as coisas que estão adiante. Eu preciso me concentrar nas coisas que estão adiante. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso fazer aquilo que vai mudar toda a minha trajetória. Eu preciso não olhar para o que eu tenho agora, mas olhar para aquilo que eu estou fazendo agora. Eu vou repetir, eu preciso olhar não para o que eu tenho agora, mas o que eu estou fazendo agora. Porque o que eu estou fazendo agora vai me trazer algo amanhã. Mas o que eu tenho agora, se eu não estou fazendo mais nada, eu só vou ter o que eu tenho agora. Então você precisa olhar para o que você está fazendo agora e não para o que você tem agora. Agora eu tenho dinheiro, mas ele acaba. Agora eu tenho paz, mas eu acabo. Mas se eu estou fazendo da minha vida uma vida de paz, ela não vai acabar, porque a paz vai vir amanhã, vai vir depois. E quanto mais você faz algo para lhe trazer paz, mais paz virá. Então você precisa olhar para o que você está fazendo agora e não para o que você tem agora. Apresente a sua felicidade e não pergunte onde ela está. Felicidade é algo que a pessoa tem, está dentro dela. A gente não é feliz porque nos aconteceu alguma coisa. A gente é feliz porque a felicidade mora dentro de nós e o nome dela é Jesus. Precisamos entender que Jesus disse, se alguém quer carregar a sua cruz, carregue ela sozinha. Então, eu vou repetir, Jesus disse, se alguém quiser seguir após mim, pegue a tua cruz e siga. Jesus não está mandando você levar a cruz de ninguém.
Jesus está mandando você pegar a sua. Então se você quer, ele já está dizendo, você já tem uma cruz, por que você vai querer pegar dos outros? Irmãos, eu não quero mais carregar a cruz, eu já quero sair do Gólgota. Eu não quero mais carregar a cruz, eu quero ressuscitar no domingo. Carregar a cruz é viver de sexta-feira da paixão. Nós já temos isso, já lutamos muito tempo, muitos anos de luta, muitas coisas. A gente quer ressurreição, a gente quer outra vida, a gente quer outro momento, a gente não quer estar repetindo os momentos de fracasso. Jesus vai até Pedro dizer, você vai ficar repetindo toda a noite de fracasso? Ah, não, então me ouça, a noite de ontem já foi, meu amigo. Vai fazer hoje, por isso que eu falei, não olhe para algo que você tem, olhe para algo que você está fazendo. Jesus disse, você fez ontem, a frustração você já tem, mas faz algo em cima desta palavra e seu destino vai mudar. O que você já tem, você não precisa. Você não precisa. Então Jesus disse, cada um pega a sua cruz e siga. Cada um vai pegar a sua. Ele não disse a dos outros, ele disse a sua. Então tem horas que a gente está, mas minha vida é frustrante porque você fica pegando a cruz dos outros. Você fica querendo levar a cruz de todo mundo, quando você só tem a sua para carregar. Vai ver se Jesus carregou 2 cruzes. Vai ver. Vai ver se Jesus carregou a cruz dos 12 ladrões. Jesus carregou a dele sozinha. E foi difícil carregar a cruz dele sozinho. Aí agora ele diz bem assim, cada um pega a sua cruz e siga. Alguém diga não? Alguém vai dizer não à cruz? Todos têm a sua. Basta cada um levar a sua e deixar dos outros. Precisamos reconhecer esta palavra. Precisamos estar animados. Porque quando Deus quer nos levar para um outro nível, Ele vai pedir que a gente acredite. Então deixa eu encerrar, que já passei muito do horário. No versículo 8 de Lucas, capítulo 5, 8, Simão Pedro diz bem assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se de joelho e disse a Jesus, afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Pedro tinha acabado de ver Jesus fazer um milagre, de tê-lo abençoado. E agora Pedro já estava querendo negar Jesus, afastar. Afaste de mim, Senhor, sou pecador. Ou seja, não quero me misturar com a glória. Presta atenção, se misture com a glória de Deus. O seu pecado nunca será maior do que a glória de Deus na sua vida. Você pode ter o maior pecado do mundo, nunca vai conseguir apagar o poder de Deus de perdoá-lo. Você pode ter errado o maior erro do mundo, nada vai impedir a glória de Deus. Ele era pecador quando estava sem pescar, nada. Ele era pecador quando pegou. Agora ele quer continuar pecador para não se envolver com a glória de Deus, para não se envolver com o novo de Deus, para não se envolver com a glória, com a presença de Deus. Como se, aí Jesus no mínimo ia dizer para ele, como se antes de pescar você não disse que era pecador, e agora só porque você viu o milagre você é pecador? Pois milagre é para pecador, não é para santo não, porque santo não precisa de milagre, santo já está no céu. Milagre é para pecador e não para santo. Elias queria ser tão santo que Deus disse, vamos logo comigo. Enoque andou com Deus e Deus o levou. Então presta atenção, milagre é para pecador. Deus quer mostrar a glória deles para os pecadores e não para os santos. Então entenda, o seu pecado não pode roubar de você o teu milagre. Não viva com o que você já tem, o que você já tem é seu pecado. Vai atrás do que você não tem, que é a glória de Deus. Aquela glória que te perdoa do pecado e te dá uma nova orientação de milagre. Pedro tinha acabado de ver o milagre e pediu para Jesus, pediu até para que outros fossem abençoados junto com ele. Viu outro barco, disse,
vem me ajudar. E a Bíblia diz que os dois pegaram a quantidade. Ele era pecador e estava ajudando outros. Nós temos que entender isso. No nosso pecado, nós também, o milagre de Deus é para nós ajudarmos outros. Agora imagine uma palavra dessa que Deus me deu e eu estou pregando para você. Imagine a palavra que Deus me deu e eu estou pregando para você. Um pecador dando para você uma orientação para você ser melhor, para você se envolver com a glória. Aí ele disse: afaste de mim porque eu sou pecador. Mas há pouco instante você dividiu o seu milagre com alguém. Você não era pecador. Agora você é pecador? Até onde Pedro, até onde ele sabia, Jesus havia jogado no meio de uma situação para ele deixar o que ele já tinha. Ele não tinha ideia de que mais tarde seria restaurado publicamente. Pedro não tinha ideia que ele seria um líder usado por Jesus. Pedro não tinha ideia que seria mudado o seu nome de Simão para Pedro. Pedro não tinha ideia que Jesus estava tratando a vida dele. Jesus estava dizendo: olha, o que você tinha nunca mais você terá. Pedro vai ser líder, Pedro vai expulsar demônio, Pedro vai curar enfermo, Pedro vai ser pedrinha. Jesus mudou a história de Pedro quando Pedro esqueceu que ele era pecador e se envolveu com a glória. Porque a glória não deixa de nos envolver, mesmo quando somos pecadores. O senhor está fazendo apologia a pecado? Não. Eu estou falando pecador e não aquele que faz prática do pecado. Não, o que nós sentimos, Pedro não sentiu, porque Pedro estava sendo levado a uma nova caminhada. Jesus inaugurou um novo caminho, por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: esse velho caminho você já tem. Eu tenho um novo caminho para você. Um caminho de felicidade, paz, prosperidade. É isso que você não tem. Eis que eu faço um caminho no ermo e um rio. Ele abre um caminho onde não tem. O deserto não tem caminho. Qualquer lugar é caminho. O caminho muda a todo instante por causa da areia, das dunas que começa a mudar de lugar. Mas Deus disse: eu vou fazer um caminho onde não tenho. O deserto não tem. O que o deserto tem, ele não vai deixar de ter. Vai ter um caminho e vai ter água. Precisamos dizer, nós não temos que dizer como Pedro: afaste de nós no momento que estamos pecando. Nós temos que desejar desesperadamente nos aproximar de Deus e entender que quando Ele nos perdoa de uma vez por todas. Quando Ele nos perdoa, Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E Ele diz: Tetelestai, está consumado. Pedro estava errado também quando ele pensava assim, como muitos de nós, que achamos porque pecamos, agora temos que viver miséria. Não, nós, mesmo no nosso pecado, a glória de Deus se envolve conosco. Deus quer nos tirar do caminho, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Quando pecamos, os nossos pecados nos deixou imundo, mas pelo o nosso arrependimento e pelo sangue de Jesus, nosso pecado ficou branco como a neve. Ele nos limpou, Ele nos chama para raciocinar na sua misericórdia, no seu perdão. Ele nos chama para raciocinar na sua prosperidade. Ele nos chama, raciocinar e pensar. Ele nos chama para viver no que Ele pensa e não no que nós pensamos. Jeremias capítulo 29, 11, ele diz: eu é que sei que pensamento é ao vosso respeito, de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Nós somos seres humanos caídos, mas não precisamos estar caídos. Nós somos pecadores, mas não precisamos praticar pecado. Nós erramos, mas não precisamos continuar no erro, porque isso tudo nós já temos. Nós precisamos do que não temos. Precisamos entender que Ele nos fez do pó da terra. Ele nos fez
do que era nada, para nós nos tornarmos tudo. Paulo disse que ele tinha a sentença de morte em si mesmo, para que não pudéssemos confiar em si mesmo, mas em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Seu fracasso e o meu não faz sentido mais, uma vez que sobre a cruz do Calvário ele já levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o fracasso morreu com ele, a dor morreu com ele, a miséria morreu com ele, porque na cruz ele matou, ele despojou o inimigo e pôs por vencido debaixo dos nossos pés. Precisamos tomar a nossa posição, receber a nossa força, adquirir a sabedoria dos céus, ter misericórdia, buscar a graça de Deus, concordar com o que Deus tem, fazer o que Deus nos chamou para fazer, usar o poder que Ele nos deu para usar. Romanos 11:29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende pelo dom que Ele nos deu. Ele não se arrepende. Pedro e Moisés são exemplos perfeitos disso. Ambos foram humilhados, eles foram usados de maneiras e foram chamados a fazer outras. Quando nós olhamos para a história deles, eles falharam, mas quando confiaram em Deus e no seu poder, abriram mares, ganharam almas, fizeram coisas extraordinárias. Quando eles acreditaram que Deus tinha algo novo para eles, o que eles tinham, eles já não queriam mais. Desilusão, medo, tristeza, assassinato, pecado, eles não queriam mais. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos posicionar. Então diga você mesmo: Senhor, não se afaste de mim, mas me encubra com a tua glória. Diga: Senhor, eis aqui o teu servo, faz em mim segundo a tua vontade. Precisamos dizer: eis a minha vida imperfeita, mas traz-me a tua vida perfeita. Precisamos dizer: usa-me como o Senhor usou os outros. Usa-me, Senhor, com poder, não só para salvar a minha vida, mas para salvar a vida de todos aqueles que precisam de salvação. Fala para Deus: Senhor, eu preciso me tornar um libertador. Preciso começar por mim, porque ninguém pode libertar sem antes ser liberto. Diga para Deus: Senhor, eu posso até ser pecador, isso está até no meu passado, mas a partir de hoje eu quero ser lavado pelo teu sangue que me deve. Diga para Deus: Deus, o Senhor mudou a vida de todo mundo, então muda a minha vida, porque eu quero não mais o que eu tenho, eu quero o que o Senhor tem, porque o que o Senhor tem é melhor do que o que eu tenho. O que eu não preciso, eu já tenho. Então eu quero chamar você. Tem muita gente gritando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ei, para com isso. Tem muita gente nesses últimos dias de muita luta dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, Deus não vai vir porque você pede, é hora de você ir a Ele. Não é Maranata, ora vem, é Maranata, ó eu vou Senhor Jesus. É nós irmos a Ele. As pessoas estão querendo que Ele venha, que Jesus venha a eles, com a vida que eles têm, com as frustrações. Por isso o tema da minha palavra: o que eu não preciso, eu já tenho. Eu é que tenho que ir até Jesus e não ficar como alguns que ficam, ora Maranata, ora vem, quando eles não querem ir. Querem que Deus vá quando eles não querem ir. A cruz é individual, cada um tem a sua. Pega ela e caminhe. Mas olha, é melhor você pegar rápido, levar, crucificar e depois viver da glória, porque a ressurreição sempre será a manifestação de todas as promessas de Deus, porque foi através da ressurreição que Cristo verdadeiramente é o nosso Salvador e Senhor. Vamos falar com o Eterno, o Rei,
o Rei da Glória, para que Ele se manifeste em nós e através de nós. Vamos apresentar a Deus, dizer: Senhor, o que eu não preciso eu já tenho, que são todas essas desilusões, as dívidas, as amarguras, as tristezas, os inimigos. Isso eu não quero. E mesmo que seja pecador, quero me envolver com tua glória, porque a tua glória é mais preciosa do que as minhas desilusões. Fala com Deus. Pai, graças te dou por esta tarde. O que eu não preciso eu já tenho. Eu quero clamar ao Senhor pela vida de todos aqueles que vão assistir esta palavra, que vão se envolver com esse manto de glória, que vão desistir dessa vida de irrealizações, de frustrações, de medo, porque isso todo mundo tem. Nós estamos buscando o que não temos. Então eu quero que o Senhor venha abençoar esta pessoa e que ela possa ter do Senhor aquilo que ela não tem. Inaugure novos dias. Esse ano é uma nova oportunidade. A circunstância sempre vai nos mostrar oportunidades de mudar. E se nós acreditarmos, nós teremos toda a vitória do Senhor. Deus, vem abençoar a nossa irmã Vera Lúcia. Vem abençoar a família da irmã Soledade, que houve uma perca. Vem abençoar a vida de Mônica, a vida de todos aqueles que conosco participaram. Que eles sejam pelo Senhor alcançados. E que o que eles têm, que eles não precisam mais, que são essas lutas, esses problemas, que eles possam hoje esquecer. Porque o Senhor diz: desconsidere as coisas antigas e não lembre das passadas, porque eu faço nova todas as coisas. Então nós nos concentramos no novo do Senhor e queremos experimentar a tua vitória e a tua bênção. Nos cubra com teu sangue, perdoa os nossos pecados, nos dá uma nova mente, nos dá sabedoria, nos leva para perto da sua glória. Não queremos ser como Pedro, que vem a dizer: afasta-te de mim, e o Senhor diz: ainda não acabei, te farei líderes, prepararei um novo caminho, te darei nova vitória. Então vem, meu Deus, com teu Espírito e prepara um novo caminho hoje para todos nós. E certamente amanhã já contaremos os milagres daquilo que o Senhor fez hoje, porque o que eu não preciso eu já tenho. Eu preciso apenas o que o Senhor tem, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe sua semana que se inicia hoje, seja uma semana de vitória, de milagre. Deixo com vocês a bênção de Arão, que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom, shalom, prosperidade, paz e alegria. Deus abençoe, até a próxima. Se o Senhor disser que sim, até lá, em nome de Jesus.